Olá, tudo bem? Como que você está? Nós vamos dar a sequência naquele material sobre como lidar com as nossas emoções. Um tema do passado, mas também que é muito presente hoje e não tenho dúvidas que perseguirá até o futuro. Dando continuidade ao tema que é lidando com a ansiedade. Nós falamos já a primeira parte da ansiedade e vamos falar a segunda parte da ansiedade. Mas lembre-se de curtir, comentar, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, além, é claro, de comentar aqui alguma mensagem, alguma pergunta para que nós possamos dialogar a respeito desse tema. Para início de conversa, gostaria de apresentar para vocês aqui uma ideia. Todos nós temos um passado, um presente, um passado, um azinho e um futuro. Quando focamos demais a nossa mente para o passado, nós temos a tendência de ter depressão. Quando focamos a nossa vida no presente, gera em nós muito estresse, é uma vida que todos nós estamos sujeitos. E se focarmos demais, se fixarmos demais a nossa mente, as nossas emoções no futuro, vai gerando em nós uma ansiedade. E nós já falamos no vídeo anterior, que muitas vezes aquilo que eu penso, aquilo que eu vislumbro que vai acontecer no futuro, normalmente não acontece. Então, para evitar esse tipo de problemas, nós temos que observar essa tabelinha que eu escrevi aqui. Passado, focar demais no passado, sobretudo em coisas ruins, gera depressão. O presente, muito no presente, estresse, e muito no futuro, gera ansiedade. Então, temos que ter ali um equilíbrio. Então, o tema é ansiedade. Vamos aqui aos textos, sobre lidar com as emoções com base na Bíblia. Um ponto interessante trazido por este livro, da americana Ellen Goldwhite, diz o seguinte, que nós devemos falar mais de coisas boas, mais de bênçãos. Você já esteve ou está próximo de pessoas que só vivem reclamando, resmungando, brigando, falando de coisas ruins, trazendo notícias problemáticas, desastres, desgaste de relacionamento. Enfim, imagine que você está nessa bolha cheio de pessoas que só falam coisas ruins, só falam coisas negativas, só falam coisas que destroem. O que vai acontecer com a sua mente, com a sua emoção? Não ficará boa, será destruída, será desgastada. Então, por isso que o texto aqui ele traz algo importante. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de bênçãos. Se pensássemos e falássemos menos em nossas provas, nossas dificuldades, nossas lutas, e mais na misericórdia e bondade de Deus, nós teríamos o quê? Pessoas mais para cima, pessoas erguidas. A parte de nossas sombras e perplexidades nem existiria. Então, o que nós devemos fixar a nossa mente? Não fixar e nem estar em um ambiente que contamina a minha mente, mas sim fixar a minha mente em coisas boas, em bênçãos, coisas saudáveis, coisas que elevam o ser humano, para a gente não destruir nosso aspecto emocional. Há pessoas que ficam parece que estão numa guerra, pergunta como foi o seu dia, é uma luta, é uma batalha, mas será que é só luta e batalha? Será que não tem coisas boas na sua vida? Vamos falar das bênçãos, vamos falar das coisas boas, vamos falar daquilo que você conquistou. Então nós precisamos ocupar a mente em coisas boas que eleva,
a nossa mente, nosso coração, e consequentemente isso também vai dissipar na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E outro detalhe muito importante, quando a gente ocupa a nossa mente centrada muito em si, isso gera egoísmo. Egoísmo. Olha que pergunta interessante que traz o livro. Você está muito triste hoje? E aí, como que você está? A resposta é: fixe os olhos no sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Deus, é o nosso Criador, nosso mantenedor, é o nosso Pai. Nós precisamos ter mais fé. Não é possível viver neste mundo apenas sob aspecto racional, ciência, analítico, técnico. Não. As suas emoções e a sua razão também carecem da fé, do relacionamento mais próximo com Deus. Pense sobre isso. Olha outro detalhe aqui. Se os que estão ao seu redor pertencem à classe dos que não procuram mudar sua conversa e o fluxo de seus pensamentos, se concorda com todas as impressões que você apresenta, como se fossem uma realidade, quanto menos tiver relacionamento com essas pessoas, tanto melhor. Vai ser melhor para você. Estão demonstrando que não são seus amigos, mas seus piores inimigos. Isso é muito forte. Então, lidar também com pessoas que concordam com tudo que você fala. Como se você fosse perfeito, imaculado. Como se você acertasse tudo na vida. Não faz bem. Isso não são os seus verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos são pessoas que às vezes vão te criticar, às vezes vão para embate com você, mas vai falar aquilo que é certo, que precisa ser falado. Uma coisa também importante para lidar com a nossa ansiedade é tirar um pouco a visão, a mente dentro de mim, que é o egoísmo, e olhar um pouco para o próximo, para o outro, para o terceiro, para o amigo, para o inimigo, e assim sucessivamente, porque isso esvazia um pouco, tira um pouco esse holofote dentro de mim, como se fosse a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais importante do mundo. Não! Vamos olhar também para o próximo. Os que têm suportado as maiores tristezas são frequentemente os que levam os outros o maior conforto, introduzindo a luz do sol aonde quer que vão. Não restam dúvidas de que a aprovação, também as lutas de nossa vida, vão nos adaptando, ajustando o nosso ser, vai gerando em nós uma maturidade, vai gerando em nós uma blindagem maior para que nós possamos lidar mais com as nossas emoções e com as pessoas que estão ao nosso redor. Outro texto interessante, Filipenses 4:4 diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então aqui está muito claro o texto dizendo aqui, é sempre. Regozijai seja feliz, seja bem, comemore, fique feliz, fique alegre no Senhor. Mas é sempre. Se a sua vida hoje não está bem, fique feliz. Se a sua vida está ruim, fique feliz. Se está bem, fique feliz também. Porque Deus já providenciou um bálsamo, um conforto para cada ferida que você passa. Em cada prova, suplique a Jesus que nos mostre um meio de saída de nossa dificuldade, como essa ansiedade que nós passamos, que passaremos ou já conhecemos pessoas nessa situação. Lucas 22:44 diz o seguinte: se seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, corria até o chão, dizendo que Cristo passou por essa dificuldade também. Cristo, como nosso Pai, Cristo também vivenciou aqui no mundo isso. Então, Ele sabe o que você sente, Ele sabe que eu sinto essa ansiedade que às vezes corrói o nosso ser.
sua terrível angústia causada pelo pensamento de que na hora da maior necessidade Deus o abandonara, referindo-se a Jesus, retrata a angústia que o pecador sentirá quando, demasiado tarde, reconhecer que o Espírito de Deus lhe é retirado. Então, Jesus passou por isso, o abandono, a tristeza, sofreu tanto que pingava gotas de sangue. Vou apresentar para vocês aqui mais alguns textos da Bíblia que trata sobre ansiedade para nos fortalecer. Mas esses textos têm um propósito muito claro, e você precisa ler esses textos, refletir, mas aplicar na sua vida. Não pode ficar só na teoria, ou só quando precisar disso. Não! Você precisa estar alegre, feliz, em todas as circunstâncias da sua vida. E o primeiro texto, que eu gosto muito, diz o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Está chamando muito a sua atenção, hein? E a minha também. Às vezes a gente fica tão preocupado: o que nós vamos comer, que tipo de comida teremos, será que teremos comida com a roupa, com o corpo, isso, aquilo? Mas a palavra de Deus em Mateus 6, de 25 a 34, está dizendo: não se preocupem. Aí ele faz um paralelo, faz uma comparação. Observe as aves do céu. Vamos aí, as aves têm menos importância do que o homem, do que o ser humano, porque nós somos os filhos de Deus. Se a ave, né, eu nem edito meus vídeos, então vamos lá. Se as aves têm menos importância do que você, filho de Deus ou filha de Deus, sobretudo o ser humano tem muito mais importância, não fica preocupado com as coisas. Aí ele continua o texto dizendo o seguinte, faz um paralelo: observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam os celeiros, porque as aves estão ali, pega comida de um lugar para o outro. Ele não está trabalhando para isso. No entanto, o Pai de vocês, Deus, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha que coisa dura, hein? Deus está prometendo para mim e para você isso. Se as aves do céu, se qualquer animalzinho eu cuido, quanto mais de você, meu filho, quanto mais de você, um ser humano. Então não fique preocupado, não fique ansioso. E o texto continua: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, um metro ao curso da sua vida? Pense comigo. Se você ficar preocupado, ansioso, normalmente isso vai travar a sua vida, não vai melhorar a sua vida. Então por que eu vou ficar tão preocupado, tão ansioso, se eu não consigo resolver nada? Se eu não consigo antecipar o futuro? Eu consigo viver o presente, eu consigo viver o hoje. Quanto mais eu penso, quanto mais preocupado eu estou, quanto mais tenso eu estou com isso, eu vou ficando o quê? Ruim com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas emoções, eu vou ficando mal. Você não pode acrescentar 1 centímetro da sua vida com essa preocupação. Não vai mudar nada a sua vida. Então o remédio está aqui, para liberar um pouquinho essa ansiedade. Fique preocupado com o amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã é fictício. Pode ser que existirá, para mim, quanto para você. E o texto continua: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Então ele faz aqui o texto 2 paralelos interessantes.
dizendo: meu filho, ser humano, você é muito mais importante do que uma ave que não faz nada, do que os lírios do campo, e que tanto as aves voam, passeiam, comem, sobrevivem. Os lírios da mesma forma estão aí crescendo, ficando cada vez mais bonitos. Então você que é um ser humano, que tem mais importância do que uma ave e do que um lírio, Deus já protege. Então se eu estou ansioso, se eu estou demasiadamente preocupado, qual é o segredo para liberar essa ansiedade? Entregue nas mãos de Deus. Deixe com Deus, que Ele é meu Pai, Ele vai resolver essa situação, essa circunstância. E o texto ainda continua dizendo o seguinte: eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé? Epa, então nós precisamos o quê? Ter mais fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, pessoas que não confiam em Deus, que não têm fé, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então vamos ao segredo, ao segundo segredo de entregar essa vida nas mãos de Deus para liberar a ansiedade. É que o texto, ele confirma esse segredo que eu já mencionei. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui não está dizendo para você buscar Deus só quando precisa, quando tiver necessidade. Quando você pagou as contas, ainda tem contas para pagar. Quando você tem uma doença. Não, aqui está dizendo o seguinte: todos os dias da sua vida, busque primeiro a Deus. Então, qual que é o segredo? Você amanhece, né? Primeiro amanheceu, acordou, ora já para Deus, agradecendo pela vida. E depois busque a Ele com a leitura da Bíblia, com a leitura de livros, textos, contemplação da natureza, que fale de Deus. Então, o primeiro lugar é Deus. E a sua justiça, porque Deus é justo. E confirma aqui para nós, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas, todos os seus problemas, todas as suas necessidades, todo o seu vestir, a sua comida, o seu lazer, o seu relacionamento, tudo isso será acrescentado. Então, se você buscar a Deus em primeiro lugar, tendo fé nisso, você vai ter menos ou quase nada de ansiedade. E o versículo 34 ainda diz o seguinte: não se preocupem com o dia do amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então não se preocupem, meu jovem, minha jovem, meu irmão, meu amigo, não se preocupe com o amanhã. Preocupe-se apenas com o hoje. O hoje já tem as suas dificuldades, o hoje já tem os seus sonhos, propósitos, objetivos que você precisa realizar. Hoje já tem seus compromissos, hoje você já tem uma carga de trabalho, de relacionamento, de estudo para viver. Então, hoje, você se esforça pelo hoje e termina hoje. O amanhã tem outras atividades. Então, para cada dia, a sua própria dificuldade, a seu próprio encargo. Por isso que nós devemos confiar em Deus. E ainda vou apresentar mais alguns textos para vocês aqui, relevantes sobre a ansiedade, conforme a palavra sagrada, a palavra eterna, que diz o seguinte: lancem sobre Ele. Ele quem? Deus. Toda, aqui não falou algumas ansiedades, algumas preocupações, não. É toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha, pense comigo. Deus
fazer aqui um novo quadro. Deus, Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. Deus está aqui, o ser humano está aqui. Mas Deus está o quê? Parado. Quanto mais o ser humano se distancia, mais dificuldades ele terá. Quanto mais o ser humano se aproxima, mais próximo, mais comunhão com Deus ele terá. Então, se eu penso dessa forma, é só eu lançar sobre Deus toda a minha preocupação, ansiedade, porque Ele cuida de mim, porque eu estou próximo dEle, eu tenho fé nele, eu acredito nele, eu sei como Ele me conhece de forma perfeita. Então, lance o desafio para você, é isso, faça isso. Outro texto, Filipenses 4, versículo de 6 a 7, está dizendo o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. É Ele aqui é o Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará também a sua mente em Cristo. Guardar o coração é o hemisfério direito do seu cérebro, o aspecto emocional do seu cérebro, que você temos. A mente é o hemisfério esquerdo, é a parte racional. Outro texto, Lucas 12, 25 a 26. Quem de vocês, só frisando, né? Aquilo que a gente já leu aqui em Mateus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Guarde isso, no texto anterior fala do côvado, de uma metragem. Aqui você não consegue acrescentar nada na sua vida. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Deixe para amanhã o que é para o amanhã. Faça hoje o que é para hoje, mas confie em Deus, entregue sua vida e busque a Deus em primeiro lugar da sua vida. E por fim, vou apresentar aqui o último texto, Mateus 11, 28, a qual menciona o seguinte: vinde a mim, isso Jesus dizendo para mim e para você hoje, ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A promessa está aí, está muito clara, está muito nítida. Deus promete nos ajudar. Deus promete nos fortalecer. Mas para isso você precisa buscar Ele em primeiro lugar, você precisa ter fé nele, você precisa depositar via oração todos os seus problemas, suas ansiedades, suas lutas, suas dificuldades, suas batalhas, tudo, é tudo. E preocupar-se com a sua mente em coisas boas, preocupar-se com coisas saudáveis, pensar em coisas saudáveis, falar mais de bênçãos, lidar, relacionar com pessoas boas que querem crescer e desenvolver e não com pessoas ruins. Então todo esse combo de informações, conforme a Bíblia, não é a minha palavra, a minha informação, eu só estou fazendo alguns esclarecimentos, todas essas informações estão disponíveis para mim e para você. Agora, a pergunta vem: o que você fará com tudo isso? Nós já falamos no vídeo anterior sobre ansiedade. Aqui nós estamos dando continuidade ao tema ansiedade. E agora, vamos aplicar isso na vida? Ou vamos continuar com a mesma ideia de sempre, questionando, reclamando, resmungando, fazendo todo tipo de tratamento, usando todo tipo de remédios e não mudando de vida, não mudando de mente, de perspectiva? A promessa da palavra de Deus é uma palavra eterna. Ela diz: vinde a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, porque eu darei descanso para você, darei descanso para a sua alma. Se você quer ter esse descanso, porque a ansiedade nos mata, a ansiedade nos deixa ruim, você deve o quê?
entregar a sua vida nas mãos e confiar que Ele, aquele Deus, este Deus que cuida de um passarinho, que cuida de um cachorrinho, que cuida das plantas, que dá todo um tratamento especial, fará o mesmo por você. Aliás, fará muito mais por você. Então, se você realmente quer isso, vamos para a ação. Não vamos só ficar absorvendo informação. Você precisa o quê? Praticar, testar, desafiar. Vai desafiando. E se realmente você fizer isso com dedicação, entregando aí para Deus, com certeza Ele vai te responder. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, ative o sininho. Se você não gostou, faça o mesmo, mas só para os seus inimigos, tudo bem? No mais, fiquem com Deus e vamos tratar melhor das nossas emoções para que nós possamos ser pessoas felizes e ter uma vida que vale a pena ser vivida hoje. Até mais.